A paz do Senhor Jesus esteja com você, esteja no seu lar, juntamente com sua família. Eu sou a pastora Luz, da Assembleia de Deus Pentecostal, a palavra que cura. E eu quero fazer um convite para vocês assistirem um pouco do que acontece ali na nossa igreja. Muitos milagres, muitos louvores, muitas palavras. Assista aí conosco. Gostaria de dizer para você que o Senhor me curou de um câncer que já estava bem atacado e o Senhor Deus tirou com uma mão maravilhosa, me curou aqui neste lugar, porque Deus está neste lugar. Porque aqui através do louvor nós podemos ver o Senhor trabalhando, nós podemos ver o Senhor entrando nos corações e fazendo a diferença sobre essa igreja. Que você venha estar conosco, para que você venha estar louvando o nome do Senhor conosco e conhecendo mais um pouco desse ministério com a gente, amém? E eu tenho grande privilégio de estar aqui hoje e congregando todos os dias nessa igreja. O Senhor tem me abençoado muito em todas as áreas da minha vida e da vida da minha família. Você que precisa de um milagre, você que precisa de adquirir essa chave, que é a chave do céu. Porque muitos estão dentro da casa do Senhor e não sabem nem o significado de uma chave de vitória, não sabem. Porque tem buscado muito reino material. O endereço está aí, o telefone está aí. Qualquer coisa que você precisar, nos procura. Nós estamos aqui para ajudar vocês. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Assistiu aí? Agora, eu quero fazer um convite a você para que você venha participar conosco das campanhas na terça-feira de libertação, na quinta-feira campanha de vitória e no domingo culto da família. Nós temos no domingo 9 horas e a partir das 19h30 e na terça da mesma forma, 19h30 e na quinta também. Então, se você gostou de algo que acontece ali na nossa igreja, que eu tenho certeza que você vai gostar, porque é um louvor abençoado, uma palavra abençoada. E no final do culto a gente está ali orando com vocês, abençoando vocês. Então vocês são nossos convidados a estar ali. E quero novamente reforçar o convite para vocês e convidar vocês para este momento ouvir uma palavra abençoada com a missionária Larissa, qual vai trazer uma palavra que vem do trono do Senhor. Vamos juntos? A paz do Senhor Jesus, eu sou a missionária Larissa, é um prazer estar com você hoje, meu irmão, minha irmã, aí na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver nos assistindo. Nesse momento eu queria convidar você para abrir sua Bíblia, pegar ela aí, se você está com ela em fácil acesso, para que nós possamos meditar juntos na palavra do Senhor. Hoje, antes de você abrir a palavra do Senhor, eu quero te fazer uma pergunta. Qual lugar que você está? Você se considera alguém que está aos pés de Jesus? Hoje eu quero falar sobre uma mulher que em várias situações que ela é citada na Bíblia, ela está no mesmo lugar, que é aos pés de Jesus. E é esse lugar que eu e você deveremos estar. Então pega a sua Bíblia nesse momento, abra ela no livro de Lucas, no capítulo 10, no versículo 38, porque nós vamos falar hoje sobre duas irmãs, Marta e Maria, amém? Diz assim a palavra do Senhor.
Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. E respondeu o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Somente até aqui. A Bíblia vai nos contar a história dessas duas irmãs. Vai falar que Jesus estava indo num caminho. Jesus estava sobre uma aldeia que se chamava Betânia, né? É uma aldeia que significa acolhimento, onde Jesus encontra essa casa, a casa desses irmãos, Marta, Maria e Lázaro. E é nessa casa que Jesus se sentia amado, nessa casa Jesus se sentia recepcionado por essa família. Nessa casa não era apenas uma casa ou um lugar que Jesus entrava para fazer curas, milagres e maravilhas. Era um lugar que Jesus era acolhido, ele tinha intimidade. Ali ele tinha pouso, ali ele tinha afeto. Essa família era uma família muito especial para o Senhor Jesus. Era nessa casa que o Senhor Jesus ele se sentia acolhido. Ele se sentia bem nessa casa. Tanto que nós vamos ler lá em João, que fala sobre a morte de Lázaro, e fala que ele era amigo de Jesus. Privilégio, né, para ele ser chamado de amigo de Jesus. E fala que quando Lázaro morre, Jesus chora. Então essa casa não era uma simples casa. Não era uma casa onde Jesus entrou para ressuscitar. Não era um lugar onde Jesus passou apenas para curar. Mas era um lugar onde Jesus entrava para se hospedar. Onde Jesus entrava para fazer morada. E nós vamos ler lá no versículo 38 que fala: entrou Jesus e Marta o hospedou na sua casa. Ela não só o recebeu, mas ela o hospedou. Ela fez Jesus se sentir em casa. Ali naquele lugar, Jesus se sentia amado. Ele se sentia querido por aquela família. E era uma família muito especial para ele, porque ali era um lar cristão. Era um lar que tinha amor, era um lar caloroso. E nós vamos ver que Marta, né, ela que chama Jesus para se hospedar na casa dela. Mas no segundo versículo, no 39, vai dizer que ela tinha uma irmã chamada Maria. E esta irmã estava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta estava ali, ela recebeu o Senhor Jesus, chamou ele para entrar na sua casa. Então, Jesus não andava sozinho. Nós vamos ver que indo eles, né, provavelmente estava ele mais os 12, umas 13 pessoas, fora as outras pessoas que acompanhavam Jesus. Quando Marta recebe o Senhor na sua casa, ela vai logo preparar algo para ele, para recebê-lo com carinho, para recebê-lo com amor. Mas quando Jesus senta ali para ensinar, sempre que Jesus entrava, ele estava ensinando. O Senhor trazia ensinamentos para aquela casa, para aquela família, para as pessoas que iam se chegando ao redor, que paravam para ouvir Jesus. Mas a Bíblia nos chama a atenção na palavra do Senhor, porque vai dizer que Maria, ela estava aos pés do Senhor a ouvir-lhes os ensinamentos. Maria escolheu a melhor parte. Ela escolheu estar ali porque ali ela ia beber da fonte. Ali ela ia beber da água que estava jorrando. Ali ela estava na presença. Maria, ela não se distraiu com os afazeres. Ela não se distraiu com as pessoas. Ela não se distraiu com a circunstância. Ela foi para os pés do Mestre. Ela foi para os pés do Senhor. Porque era ali nos pés do Senhor aonde ela ia receber a água viva. Era ali aonde ela ia ser curada, era onde ela seria restaurada, transformada, aonde ela receberia do melhor do Senhor. E nós vamos ver lá em João 11, vai falar novamente
que quando Lázaro morre e Jesus demora para chegar, 4 dias, Lázaro já estava morto, Lázaro já estava enterrado. Jesus demora para chegar, mas quando Jesus chega e Maria vai ao encontro dele, mais uma vez, Maria se lança aos pés do Mestre. Maria se lança aos pés do Senhor Jesus, porque Maria sabia o lugar mais alto que ela devia estar, que era aos pés do Senhor, era aos pés de Jesus, porque esse é o lugar que nós devemos estar, independente das nossas dores, independente das nossas aflições, circunstâncias a qual nós estamos vivendo, nós precisamos estar aos pés do Senhor, nós precisamos rasgar o nosso coração diante dele, para falar para ele aquilo que tem afligido a nossa alma, para falar para ele aquilo que tem tirado a nossa paz, que tem tirado o nosso sossego, que tem feito nós termos noites de insônia, preocupação excessiva. Como resolver isso? Aos pés de Jesus. É lançando aos pés dele tudo aquilo que tem afligido a nossa alma. É lançando aos pés dele as nossas dores, nossas fraquezas. Falando para ele nossos sentimentos. Nós precisamos ser sinceros com o Senhor. Falar para Ele quebrar todo o nosso orgulho, a nossa prepotência. Contar para Ele quando nós sentimos inveja, quando nós temos sentimentos ruins. Porque é aos pés do Senhor que nós seremos curados. E também no livro de João 11, fala que Maria, ela pega um vidro de óleo e ela quebra ele aos pés de Jesus. Mais uma vez, nós vamos ver na palavra do Senhor que essa mulher, ela estava aos pés do Senhor. E eu aprendo muito com Maria. Eu aprendo com ela que eu não preciso me distrair. Eu aprendo com ela que eu preciso viver Mateus 6,6. Que é entrar para o quarto, fechar a porta e falar com meu Pai, que me ouve em secreto todos os dias. Eu preciso parar de deixar as circunstâncias do dia a dia a me tirar do foco, me tirar da presença, porque o Senhor Jesus, ele tem um encontro marcado comigo todos os dias no meu secreto. Todos os dias ele está me esperando, ansiando por esse momento de intimidade que eu preciso ter somente com ele. Não podemos deixar que as vozes venham nos paralisar. Nós temos que calar aquilo que o mundo está dizendo e ouvir a única voz que importa, que é a voz do Senhor. É estar diante dele, falando com ele, criando um relacionamento de intimidade. Não é apenas se relacionar, mas é ter intimidade com seu Pai. É falar com seu Pai, pedindo para que ele venha trazer uma transformação. Pedindo para que ele venha renovar sua mente. Pedindo para que ele venha te curar. Pedindo para ele te libertar, pedindo para ele sarar a sua vida, para que você possa viver algo novo. E logo assim, no versículo 40 vai dizer que Marta, ela se agitava de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. O que tem tirado a sua atenção? O que tem feito você se ocupar diariamente? Qual o seu tempo que você tem dedicado ao Senhor? Ah, mas eu tenho que trabalhar, eu trabalho fora, eu trabalho em casa, eu tenho filhos, tenho marido, tenho esposa. Nós damos muitas desculpas para não ter o Senhor como prioridade. O que nos faz ter o Senhor como prioridade, muitas das vezes, e infelizmente, são as lutas. São as doenças, são os momentos de turbulência que nós vamos viver, é o momento que nós estamos no deserto. E aí nós sim damos prioridade para o Senhor, porque precisamos de um socorro. Mas o Senhor quer que esse momento de prioridade com Ele seja diário, seja independente de circunstância, seja independente de prova, seja independente de luta. O Senhor quer que nós tenhamos vida com Ele. Porque o Senhor, ele é uma pessoa e nós precisamos desse relacionamento com ele. Mas Marta, ela estava agitada de um lado para o outro. Ela estava ocupada com muitos serviços. E eu entendo ela. Porque imagina naquela época. Aquela época não tinha geladeira, aquela época não tinha fogão, aquela época era uma época difícil. Chega um monte de homem na sua casa, você vai hospedá-los, o que você quer fazer? Dar o melhor.
E eu tenho certeza que isso é comigo, é com você. Quando nós recebemos visita, nós queremos dar o melhor para essa visita. Nós queremos recebê-los com amor. Principalmente porque Jesus era muito querido por aquela família. Aquela família queria dar o melhor. Marta queria dar a melhor comida, fazer um almoço, ou talvez um jantar, um lanche. Eu não sei a hora que eles chegaram na casa dela, mas ela estava preocupada em preparar o ambiente para que eles pudessem entrar, que eles pudessem se sentirem acolhidos naquela casa. Então ela começou a inquietar-se, a preocupar-se com o que fazer, organizar toda a casa, servir água, preocupar com o alimento. Ela estava preocupada em fazer eles se sentirem bem na casa dela. E é isso que muitas vezes nós fazemos quando recebemos visita. Queremos que se sintam bem recebidos em nossa casa, se sintam amados. Mas aí ela pegou tão preocupada. E Maria estava serena. Maria estava tranquila. Porque Maria, quando ela ouvia o Mestre, quando ela ouvia Jesus com aquela voz doce e suave, que eu imagino que é a voz dele, ela não conseguiu pensar em mais nada. Ela só conseguiu estar ali aos pés, ouvindo. Ela só conseguiu silenciar todo o mundo, tudo que estava ao redor de Maria. Naquele momento ficou em silêncio e ela estava concentrada apenas em Jesus. Ela só conseguia ali receber. Ela estava ali recebendo autoridade, ela estava ali recebendo presença, ela estava ali bebendo da água da vida. Então a Maria conseguiu, em meio a tudo que acontece, ela é aquela mulher que consegue colocar o mundo em silêncio e ouvir apenas a voz do Senhor. Mas Marta, ao vê-la ali, naquele lugar, calma, tranquila, recebendo, e ela toda agitada, inquieta, preocupada demais em servir, ela chega para Jesus e fala: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Peça que ela venha me ajudar. Marta estava naquele momento olhando para o próximo. Marta tirou os olhos do serviço dela, que ela estava fazendo, para olhar para o que o outro estava fazendo. E esse é um dos maiores perigos da nossa vida. É a gente tirar o olho da nossa vida, do nosso propósito, do nosso objetivo, do foco a qual nós estamos, para olhar o que o nosso próximo, o nosso irmão está fazendo. E além de olhar, ainda questionar ao Senhor. Dar uma ordem a Jesus. Marta aqui, ela deu uma ordem para o Senhor. Ela fala: ordena-lhe que ela venha me ajudar. Quem somos nós para ordenar algo para o Senhor? Nós não podemos ordenar nada para Ele. E Jesus sabia que, mesmo com a agitação de Marta, ele sabia que ela estava fazendo o melhor para eles. Mas questionar o que a irmã dela, o que o próximo estava fazendo, não cabia a ela. Não cabe a mim, não cabe a você questionar ao Senhor a atitude do nosso próximo. Não cabe a nós questionar o que o nosso irmão está fazendo. Cabe a nós fazer aquilo a qual nós fomos chamados. Cabe a nós seguir a nossa vida sem olhar para o próximo e questionar Deus, dizendo: Deus, faça alguma coisa. Não te importa, Senhor. Porque quantas vezes nós pegamos e nos colocamos na posição de Marta, que nós olhamos para o Senhor e falamos: Senhor, não te importas que eu tenho tentado gerar um filho e até hoje eu não tenho? Senhor, não te importas que o meu casamento está ruim e o Senhor não faz nada? E o Senhor está dizendo: este não é o lugar a qual Ele nos chamou. Um lugar de questionar, de querer ordenar que Ele faça algo na nossa vida. O Senhor não deve nada para nós. E Ele vai responder para ela: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupa com muitas coisas. A agitação da vida da Marta estava fazendo ela inquieta, estava fazendo ela ficar preocupada e estava deixando ela. Ela estava deixando de estar no melhor lugar. E o Senhor vai te falar para ela assim: pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. E aí eu te pergunto: o que você tem escolhido? O Senhor deixou bem claro nessa passagem para mim e para você, que Maria escolheu a melhor parte. Isso aqui é uma instrução do Senhor para a nossa vida. Isso aqui é um aprendizado que nós temos para nós aplicar no nosso dia a dia. Maria, ela escolheu a melhor parte, ela escolheu estar aos pés.
Ela escolheu o lugar de intimidade. Ela escolheu o lugar de aprendizado. Ela escolheu que diante das lutas, das aflições, das preocupações, ela não sairia da presença do Senhor. Maria decidiu que o lugar mais alto que ela estaria era aos pés de Jesus. Maria escolheu estar sempre firmada na rocha, firmada na palavra, firmada na presença, porque ela sabe que é este o lugar que sustentará ela todos os dias. E eu e você, qual lugar que nós temos escolhido? Hoje eu quero convidar você a escolher a melhor parte. Eu quero convidar você a silenciar as vozes externas e ouvir apenas a voz do seu Pai. Eu quero que você pare de ouvir e ser influenciado pelo meio a qual você vive e seja influenciado pela palavra de Deus. Seja influenciado pelo Senhor Jesus. Pare de ouvir aquilo que não acrescenta na tua vida. Pare de se agitar com as preocupações e pare um pouco para ouvir o Mestre. Pare para ouvir o Senhor, porque o Senhor está falando o tempo todo conosco. A natureza, ela manifesta a glória do Senhor. O natural, ele revela o espiritual. E nós estamos tão distraídos que nós não estamos ouvindo a voz do Senhor. E nós chegamos a dizer, Deus está em silêncio. Deus não está falando comigo, eu não ouço mais a voz do Senhor, eu quero uma resposta e eu não tenho. E o Senhor está dizendo, Marta, Marta, está preocupada com tantas coisas. Fique em silêncio, ouça o que Jesus quer falar para você. Preste atenção na voz do Pai, porque Ele está falando, Ele fala o tempo todo. O tempo todo Ele está falando conosco e Ele quer falar com você. Mas para isso, você precisa escolher a melhor parte. Para isso, você precisa se assentar aos pés e ouvir. Se ajoelha na presença dEle, fique em silêncio e deixe Ele falar com você. Amém? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos nesse momento. Eu quero orar por você, para a gente poder encerrar. E eu quero orar pela sua vida, pela sua família. Feche os seus olhos em nome de Jesus, Pai. Nesse momento eu te louvo e te agradeço pela vida do meu irmão, da minha irmã que me assiste. Pai, seja com eles em todos os momentos da vida deles. Que o Senhor possa acompanhá-los, direcioná-los. Que venhamos escolher, Senhor, a melhor parte. Que nós venhamos escolher, Pai, estar sempre assentado aos teus pés, ouvindo a tua palavra, aprendendo do Senhor, porque o Senhor é manso, é humilde, Pai. Ô Espírito Santo de Deus, nesse momento eu oro, Pai, para que vidas possam ser alcançadas através da tua palavra, que casas, meu Pai, que famílias venham ser restauradas, que o teu poder venha ser sobre cada um deles, que nenhum mal, Pai, venha sobre eles, mas que eles venham estar no centro da tua vontade, cumprindo o teu querer, meu Pai, que o Senhor possa abrir os nossos olhos, tirar as vendas, Pai, tirar as escamas e nos fazer enxergar aquilo que é necessário, nos fazer estar ao centro da tua vontade, com o coração voltado para o Senhor. Nós te agradecemos por esse momento, Senhor, te agradecemos por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu agradeço você por estar conosco e te espero até o próximo programa.